Como que era o sorriso dele mesmo? Deixa eu ver de novo aí. Ele com aquele sorrisão assim, feliz, satisfeito. Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas aí ele faz a terceira pergunta, para fechar com chave de ouro. Ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, o que me falta ainda? Eu creio que quando ele fez essa pergunta para Jesus, ele imaginava que Jesus ia responder assim, meu filho, não te falta nada. Você é o exemplo aqui na terra. Você é um servo perfeito. Não falta nada para você. Sabe por quê? Porque na verdade ele acreditava que estava tudo bem na vida dele. Como eu disse para vocês, ele era um moço que realmente servia a Deus e andava nos caminhos do Senhor. Quantos que servem a Deus e andam nos caminhos do Senhor? Levanta a mão da glória aí. E você sabe que igual aquele jovem, às vezes nós paramos para analisar a nossa própria vida, não cuidar da vida dos outros, porque a gente tem direito de julgar os outros. Mas a gente para olhar para a nossa própria vida e a gente acha que vai tudo bem. A gente fala assim, poxa, eu vou na igreja direitinho, eu oro na minha casa, até batizado com o Espírito Santo eu já fui. Então a gente pensa que está tudo bem. E aquele moço tinha certeza que estava tudo em ordem na vida dele. Então agora, ele para fechar aquela conversa com chave de ouro, pergunta, Senhor, o que me falta ainda? E para fazer essa pergunta para Jesus, tem que ter muita coragem. Porque se alguém perguntasse para o pastor dele, falta alguma coisa para aquele jovem? O pastor ia dizer assim, ó, não falta nada. Se perguntassem para os pais deles, falta alguma coisa? Os pais iam falar assim, não falta nada, é um filho perfeito. Mas Jesus Cristo conhece a nossa vida melhor até mesmo do que nós. E quando ele perguntou para Jesus, eu não sei se ele imaginava a seriedade da pergunta que ele estava fazendo, mas ele ousou, ele se atreveu a perguntar para Jesus, falta alguma coisa na minha vida ainda? E aí Jesus, que conhecia o coração daquele moço, sabendo que aquele moço amava assim a Deus, mas que existia algo no coração dele, que era mais importante do que Deus, Jesus olha para ele e diz assim, olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem. Ele era muito rico. Jesus disse, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e me segue. Ele estava com aquele sorriso bem bonito assim, contente, satisfeito, se sentindo a estrela da turma. Mas quando Jesus falou, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue, na mesma hora, aquele sorriso estava virado para cima assim, ó, virou para baixo. Sabe aquela cara de decepção assim, ó? Faz uma cara de decepção para ver como que é. Ele ficou com uma cara de decepcionado. Por quê? Porque ele amava a Deus, mas ele não estava disposto a abrir mão das suas riquezas por amor ao Senhor. E ele então naquela hora, triste, decepcionado, de cabeça baixa, vira as costas para Jesus e vai embora. Porque Deus era importante para ele, mas para ele as riquezas eram mais importantes do que Deus. Eu quero que você olhe para quem está ao seu lado e pergunte assim, Deus é o mais importante para você? Fala para ele, ou será que existe? Pergunta, fala para ele, ou será que existe alguém ou alguma coisa mais importante do que Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para você, olhe para mim agora. Quantos de vocês aqui teriam a coragem de chegar hoje e perguntar para Jesus assim, Senhor, o que me falta ainda? Quem teria coragem de fazer essa pergunta para Jesus? Aí levanta a mão, deixa eu ver. Não, levanta a mão ainda não, pera aí. Porque levantar a mão, você não sabe o que implica isso. Quando Deus fala com a gente, ou quando Jesus fala com a gente sempre acha que a palavra dele vai cair de uma maneira gostosa no nosso coração. Mas tem hora que o Senhor fala com a gente, ele fala duro. E quando ele fala duro, dói. E às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade que vem da parte do Senhor. Tanto que esse jovem, quando Jesus falou para ele o que ele precisava ouvir, ele virou as costas para Jesus e foi embora. Será que se Deus falar para você aqui nessa manhã, você não vai virar as costas para ele e ir embora também? Quem vai permanecer, não importa o que Deus fale, levanta a mão. Então com a mão levantada, diga assim, pode falar, Senhor. Pode falar, Senhor. Fala, ainda que doa, eu vou ficar. Se você vai ficar mesmo, dá glória a Deus e aplaude Jesus na porta. Está afim de fazer essa pergunta para ele, Senhor, o que me falta ainda? Quem está afim de fazer essa pergunta para ele? Ó, ele vai falar ainda.
Levanta a mão bem alto, só quem quer fazer essa pergunta para ele. Bom, já que você quer, o azar é seu. A bênção é sua. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, por favor. Nós vamos dizer 3 vezes assim, ó. Senhor, o que me falta ainda? 3 vezes. A primeira vez, na segunda vez um pouco mais alto e na terceira vez com toda a força. Preparado? Vamos lá. Senhor, o que me falta ainda, hein? Primeira vez, vocês. Senhor, o que me falta ainda? Tá bom, agora aumente um pouquinho o volume aí. Vamos lá. Segunda vez. Senhor, o que me falta ainda? Maravilha. Agora igual o crente pentecostal que você é para tremer esse lugar. 1, 2, 3. Senhor, o que me falta ainda? Ele mandou te perguntar, agora Deus vai falar. Está preparado? Quem está preparado, diga aleluia. Então senta aí. Como Deus vai usar o pastor para falar com você, nós vamos combinar o seguinte. Você vai olhar para mim e falar assim, pastor. Fala aí, pastor. Pastor, O que me falta ainda? o que me falta ainda? Combinado? Deus vai usar o pastor para falar com você. Amém. Então você vai falar assim, pastor, o que me falta? Daí eu mando ver, tá bom? Vamos lá, me ajuda a pregar. Vai lá, 1, 2, 3. Pastor, o que me falta ainda? Eu não sei. Eu não sei o que falta na sua vida. Quem sabe é o Senhor. E porque você teve a ousadia de perguntar, você pode se preparar que até hoje, quando você chegar em casa, quando você ligar o rádio, a televisão, quando você for na igreja, Deus vai começar a falar com você o que falta na sua vida, e Ele vai começar a te tratar, Ele vai começar a te renovar, te fortalecer, e você vai crescer, porque você perguntou o que falta, e Deus vai falar com você. Aleluia! Mas eu sei umas coisinhas que não podem faltar na sua vida. Vou dizer de novo, eu não sei o que te falta, mas eu sei umas coisinhas que não pode faltar na sua vida. Fala comigo assim bem forte. Primeira coisa. Mais forte. Fala, primeira coisa que não pode faltar na minha vida. Qual é a primeira coisa que não pode faltar na sua vida? A primeira coisa que não pode faltar na sua vida é oração. Como chama a primeira coisa que não pode faltar na sua vida? Quer ouvir? Oração. Irmãos, a oração é algo que não pode faltar na vida daquele que quer servir a Deus e ser fiel a Ele. Tem alguém assim que quer servir a Deus e ser fiel a Ele? Amém? Não pode faltar oração. Eu lembro, eu me converti quando eu tinha 17 para 18 anos. Mas a minha mamãe, ela tinha se convertido 8 ou 9 anos antes de mim. E a minha mãe foi a primeira pessoa que se converteu na minha família. Quando o João falava dele, eu lembrei da minha mãe. E interessante como Deus faz as coisas. A minha mãe é uma pessoa enferma e doente. E a minha mãe tinha um problema de depressão profunda. E a minha mãe saía na rua correndo. Todo mundo dizia que minha mãe era louca. Minha mãe ficou internada muitas vezes em casa de recuperação, em sanatório. E era a última pessoa que alguém podia imaginar que Deus ia usar um dia. Mas um dia minha mãe entrou na igreja do Evangelho Quadrangular, foi liberta do poder do inimigo, aceitou Jesus como Salvador, e foi através da vida da minha mãe, que não só a minha casa, mas a maior parte de toda a minha família se rendeu aos pés de Cristo e aceitou Jesus como Salvador. Mas tem uma coisa que me marcava muito. Durante 8 anos minha mãe ia para a igreja e eu fugia dela e da igreja. Ela marcava culto em casa para os irmãos me pegar de surpresa. E quando eu descobria que os irmãos estavam chegando, eu pulava o muro do fundo e fugia para a rua. E às vezes ela fazia o culto, não deixava eu saber. E aí quando eu vi, os irmãos já estavam entrando. Eu me lembro um dia de um desaforo que eu fiz para os irmãos, quando foram fazer culto lá em casa. Eu, quando era novo, irmãos, eu era todo atlético assim, né? Não tinha esse barrigão, nada disso, né? Eu tinha um corpo bonito e forte assim. Aí eu ficava andando sem camisa e com aqueles shorts pequenos para querer mostrar para os outros que era forte. E aí chegou aquele monte de irmãozinho e irmãzinha na igreja, um grupo de homens e de mulheres, e me pegaram de surpresa, eu não conseguia fugir. E eu estava assim, quase sem roupa, só de shorts lá. E sabe o que eu fiz? Virei no sofá, que não deu tempo para fugir, fingi que estava dormindo, pois eles fizeram o culto todinho, nem ligaram para os meus desaforos, fizeram o culto lá, né? Então depois o irmão Arnaldo, que é o diácono de mais idade que a Quadrangular tem, ele tem 97 anos de idade, é diácono, ele fica em pé lá na igreja da Casa Verde, ele foi em mim lá quase nu, que eu estava, pôs a mão na minha cabeça e orou por mim, né? E abençoou a minha vida. Mas o que marcava o meu coração é que às vezes eu chegava de madrugada em casa, que eu tinha ido para a escola de samba, e eu chegava em casa de madrugada, e quantas vezes eu chegava na ponta do
do pé, porque eu respeitava meus pais, eu não queria acordar.